Sabe, irmãos, como muitos pastores dizem aqui que quando a gente chega na igreja e a gente fala sobre os movimentos na igreja, de sentar, sair, conversar, é essa manifestação que Jesus gostaria que tivesse. É esse clima de pessoas saírem do seu lugar e querer aceitar Jesus dentro de um louvor, sem nem mesmo a palavra ser ministrada. Mas o louvor já tocar nele. Você saber quem faz isso somos nós quando chegamos na igreja para preparar o ambiente, para que o Espírito Santo se mova e traga essa revelação que ele precisa ser liberto, curado, sarado. É através disso, é isso que nós precisamos entender como igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero dizer que eu não estava domingo aqui, eu estava de plantão e não peguei o celular. Gênesis 6, aleluia. A partir do versículo 5, nós hoje vamos aprender com Noé a viver na contramão deste mundo. Diga para o seu irmão, eu e você, como Noé, vamos aprender a viver na contramão deste mundo. Aleluia. E Deus, versículo 6, capítulo 6, versículo 5. E Deus viu a maldade dos homens era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e as coisas rastejantes e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas, todavia, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Vou repetir. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que eu quero diminuir, que o Senhor cresça. Usa meus lábios, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja, aos corações que estão aqui, Pai. Nós estamos, Senhor, hoje celebrando, Pai, a ceia, um memorial diante do Senhor. Mas queremos estar com os nossos ouvidos atentos às suas instruções. Toma a tua filha, Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada, se do alto não vier, para louvor e glória do teu santo nome. Amém? É uma palavra bem conhecida, muito figurada nos dias de hoje, nas escolas, sobre a arca, né? E sobre Noé. Quando eu fui convidada a pregar, eu estava com essa palavra já trabalhando no meu espírito, porque quando nós somos evangelistas, a gente começa a trabalhar o nosso espírito para falar com pessoas lá fora e não dentro da igreja. Quem era Noé? Quem foi Noé? A Bíblia vai relatar que Noé era um homem íntegro, reto, diante do Senhor. Quando Deus apareceu para Noé, Noé tinha 500 anos. Noé foi o primeiro engenheiro náutico da face da terra. Primeiro engenheiro náutico. Já nos diz alguma coisa. Não era um projeto pequeno. Noé não foi chamado para algo pequeno. Noé não foi chamado para algo insignificante, pelo contrário. Porque no período que Noé estava habitando na terra, a terra estava altamente corrompida. A violência tinha estado em uma grandeza enorme. Mas Noé decidiu viver reto diante do Senhor. E com todas as vezes que a gente vai ler a palavra, vai meditar na palavra, a gente tem que se colocar no lugar desse personagem, dessa pessoa que viveu nessa época. Vamos trazer para os nossos dias de hoje.
Nós estamos vendo que a corrupção e a violência está aumentando e vai multiplicar. Noé, como nós, precisamos entender que Deus nos chamou para viver algo sobrenatural na terra e viver na contramão, e que não é fácil, irmãos. Não é fácil viver na contramão do mundo, mas esse homem decidiu, porque tinha uma sentença para a humanidade nessa época. Deus não voltou atrás em destruir a terra. Deus não voltou atrás em dizer que a terra ia ser destruída, evangelista Leandro. Deus decretou que a terra, pastor Ricardo, ia ser destruída. Que tudo que vivia, que tinha fôlego na terra, ia ser exterminado. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Esse homem, ele foi chamado para um propósito. Esse homem foi chamado para ser o diferencial no meio de uma geração que Deus estava entristecido de ter criado. Mas esse homem, reto diante de Deus, ele se posicionou para fazer algo diferente. Olhe que naquela época não chovia, nunca choveu. Nunca caiu uma gota de água na terra. E Deus disse assim: Noé, vem cá. Vamos ter um particular aqui? Eu vou destruir a terra. Mas você é a pessoa diferente que vai retornar e trazer algo novo para a humanidade. Pense bem comigo, irmãos. Deus escolheu um homem que ia fazer algo novo. O pastor Ané trouxe aqui de manhã sobre sentar à mesa. E depois desse sentar na mesa, sua vida nunca mais seria diferente. Foi o que aconteceu com Noé. Deus deu a oportunidade a Noé e a família de Noé a trazer uma nova história para a terra. Aleluia! Deus deu a oportunidade a esse homem a ter uma nova dimensão do poder de Deus. E aí eu posso deslumbrar aquele homem começando a memorizar tudo aquilo que Deus ia falando com ele sobre a metragem da grandeza dessa arca. Tamanho, profundidade, qual é o tipo de madeira e tudo aquilo que ele foi falando. E Noé foi criando aquela arca e pregando a palavra, criando aquela arca e pregando a palavra, criando aquela arca e pregando a palavra, criando aquela arca e criando a palavra e pregando a palavra. É dizer, olhe, o propósito está de pé, mas não pare de pregar a minha palavra. O propósito está de pé. Eu te chamei para um propósito, mas não esqueça que tem pessoas lá fora esperando uma palavra. Noé não ficou como um engenheiro náutico, trabalhando ali, lixando madeira, cavando, buscando, não. Olhe, vai ter um dilúvio que vai destruir a terra. Olhe, se atente, preste atenção. Sabe que nós somos assim? Estamos preocupados até com o propósito que Deus nos chamou, até o ofício, né, pastor? Até estar aqui dentro da igreja. Até sendo obreiro, mas Deus está dizendo, o propósito está de pé na sua vida. Mas existem pessoas lá fora esperando você abrir a boca para falar de mim. Porque eu estou voltando, eu já estou às portas. A igreja precisa despertar. Porque Deus nos chamou para ser próspero, amém, glória a Deus, e é para ser mesmo. Para comer o melhor dessa terra, é para comer o melhor dessa terra. Mas não podemos esquecer que Jesus está às portas. E quem é a voz de Deus na terra? É Jesus? Não, diga sou eu. Diga sou eu. Eu sou a voz de Jesus na terra. Eu sou a voz do céu na terra. Eu sou a voz que vai trazer o arrependimento para as pessoas que estão lá fora. E diga-se de passagem, Deus falou com aquele homem: você vai criar uma arca, mas você não vai entrar sozinho. Você tem uma responsabilidade. Não é só com você, é com sua família também. Pense bem, irmãos. O dilúvio chegou quando Noé tinha 600 anos. Ó, quanto tempo esse homem trabalhou para Deus. E eu que fico imaginando esses filhos, essas noras, de dizer, olha, preste atenção, viu? Eu estou criando uma arca para nós.
Eu estou criando a arca para a nossa família. Olha, Deus me chamou, mas vocês não podem ficar de fora. Deixa eu lhe dizer, você está aqui criando uma arca para botar a sua família. Não fica uma unha de fora. Não fica uma unha de fora. Você tem que entender que Deus te chamou para um propósito, mas também inclui a sua família. Inclui a sua parentela. Porque Deus não falou, não é com você sozinho. E se os seus filhos se corrompem, eles ficam, não. Deus disse, é você e sua família. Porque Deus tem compromisso com família. Deus tem compromisso com mesa. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, irmãos. E Noé, ele vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos? Nós andamos numa caminhada com Cristo. E tem uma passagem que eu amo, que quando Jesus, ele chega na cidade natal dele para pregar, para curar, aqueles que viram ele crescer ali, ninguém deu importância. Porque olharam para Jesus e disse, é um carpinteiro. Ele vai curar nada. E Jesus teve que manifestar a glória do Pai em outra cidade. Porque muitas vezes nós estamos acostumados com Jesus. Deixa eu lhe dizer, não se acostume com Jesus, porque quem se acostuma com Jesus não vê milagre. Quem se acostuma com Jesus vai ver Jesus só como um carpinteiro. Então Noé, ele tinha intimidade com Deus. E ele buscava, irmãos, todo dia ser íntegro diante de Deus primeiro. Deus teve uma aliança com Noé. Deus não faz aliança quem não tem uma visão de propósito. Deus não faz uma aliança quem não é íntegro. Deus não faz uma aliança quem não tem caráter. Deus não faz uma aliança quem não tem responsabilidade com a obra dele. Deus, ele fez uma aliança com esse homem. Vai lá em, aleluia, glória a Deus. Versículo 9, ele vai dizer assim, ó. Aleluia. E estas são as gerações de Noé, que foi um homem justo e perfeito na sua geração. E Noé andava com Deus. Irmãos, Noé decidiu andar com Deus no meio de um povo corrompido. Noé decidiu caminhar com Deus no meio de um povo sanguinário. Porque a palavra de Deus diz que aquele povo vivia em tremenda violência. Aquele povo já não enxergava mais Deus, já não tinha Deus como Deus deles. Eles estavam totalmente desfavorecidos. Mas Noé decidiu andar com Deus. Sabe o que é andar com Deus? É ser igual a Deus. É andar com Deus. Pastora Anéia tem uma ilustração que ela fala aqui sobre a sombra, né? A sombra vai... É assim. Noé, ele decidiu andar com Deus. Ele decidiu em quebrar os paradigmas. Porque imagine aquele homem sendo chamado para um propósito, né, Marcelo? Eu sou chamado para um propósito que está de encontro a tudo e a todos. Não chovia. Em uma terra sequíssima. Ninguém nunca viu chuva. Aquele homem estava construindo uma arca e a zombaria estava sobre ele. Todo dia dizendo, um otário. Otário, esse homem está ficando maluco. Nunca choveu. Esse homem está fazendo essa arca para quê? E eu acredito que Noé olhava e disse assim, meu Deus, me ajude, me sustente na minha caminhada aqui. Porque sabe por quê, irmãos? Ninguém nunca vai entender aquilo que Deus coloca no seu coração para fazer. Tem pessoas que não vão compreender. Tem pessoas que estão do seu lado e vai dizer, rapaz, não faça isso não vai dar certo. E Deus dizendo, olhe, ande comigo. Olhe, fique comigo. Não dê ouvidos àqueles que não têm visão de águia, não têm visão de propósito. Porque é assim, quando nós estamos andando com Deus, as pessoas que estão ao nosso redor sempre vai querer migrar nossas forças para querer fazer que nós viemos parar. Parar diante de um propósito grandioso. Diga para o seu irmão, você tem um propósito grandioso diante de Deus. E Deus conta com você. Deixa eu lhe dizer, Deus chamou Noé, e era Noé que tinha que fazer a arca. Deus não chamou nenhum outro.
Tem coisas que Deus é específico para você. Tem coisas que Deus vai chamar você para fazer. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho. Eu vou orar. Não, Deus está chamando você. Vou chamar a pastora Né para orar na minha casa. Não, é você que tem que orar. Vou falar com o pastor Natânia para fazer campanha de libertação. Você que tem que se levantar. É você que tem que se posicionar. É você que tem que ter ousadia e intrepidez para dizer: Satanás, saia do meio da minha família. Satanás, solte o meu filho. Satanás, você não tem poder aqui, porque aqui tem um altar de adoração. É você que tem que se posicionar. A arca não foi feita por nenhum outro, foi específica. Tem coisas, presbítero Alain, que é você que vai fazer. Não é a pastora Tânia. É você que vai fazer. Custe o tempo que custar, passe o tempo que passar. Deus está esperando você fazer. O que é ser íntegro? Íntegro é ter caráter completo, constante, sincero diante de Deus, sentido inteiro. Ter caráter é uma pessoa completa. Pense bem, Deus destruiu a terra, mas ele olhou para um homem, viu um homem de caráter, e viu que esse homem tinha a capacidade de trazer uma nova história para uma nova geração. Será que Deus pode contar com vocês assim, eu estou contando com você para você trazer uma nova história para uma nova geração? Meu filho, hoje a gente estava almoçando, sentado à mesa, porque lá em casa a gente senta à mesa. Eu, ele, meu enteado e meu filho, falando com ele: filho, você deveria ter ido sentar à mesa de manhã. Ele disse: mãe, eu não senti não. Eu digo: certo. Ele: mãe, eu não acredito mais que Jesus vai voltar não. Porque a senhora me diz isso desde pequeno. Desde pequeno eu ouço isso. Eu digo: meu filho, a Bíblia diz que Jesus vai vir como ladrão. Imagine, filho, é do nada, é de repente. É você aí sentado, achando que nada mais vai acontecer, e Jesus chega. É por isso que Noé, ele estava gritando, para aquele povo entender que o dia do dilúvio ia chegar. O dia do dilúvio ia chegar. Gente, o dia do dilúvio chegou. O dia do dilúvio chegou. O dia do dilúvio chegou. Está ouvindo, jovens que estão batendo papo aí atrás? O dia do dilúvio chega. Está ouvindo? O dia do dilúvio chegou. Para nós despertarmos hoje. Pregamos, pastora Né ama pregar aqui sobre prosperidade, é bom mesmo. Mas a prosperidade também é consistente quando você entende que existe um momento onde Jesus está dizendo: clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim. João Batista pregava no deserto. Não tinha luxo, não tinha microfone, mas ele clamava no deserto. E uma geração que nós estamos vivendo hoje, que precisa pregar sobre arrependimento. Porque Noé estava ali pregando sobre arrependimento. Arrepende-te. Arrepende-te. Aleluia. Projete para mim aí. Aleluia. 2 Pedro 2,5. Por gentileza. Enquanto Noé fazia aquilo que Deus estava lhe mandando, ele pregava a palavra. E ele se tornou o pregador da justiça. Olha o que diz 2 Pedro 2,5. E não poupou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quando Noé começou a pregar a palavra,
começou a dizer, olha, está chegando isso aqui para vocês. E nós precisamos hoje, irmãos, se atentar sobre isso. Porque a vinda de Jesus está mais próxima do que antes. Noé foi considerado o pregador da justiça na época dele. Porque Deus estava procurando um homem para criar um projeto para uma nova geração. E Deus conseguiu. Aí, no versículo 8, está dizendo assim, desculpe, em Romanos 12, 2, pode projetar em nome de Jesus, que diz assim, todo mundo já conhece. E não se moldeie, e não sedes conformados com este século, ou este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimente qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe que esse versículo era para ser o nosso versículo de cabeceira? Porque todos os dias o mundo quer nos puxar para voltar a viver fora da contramão dele. E esse versículo está dizendo, olha, não se molde ao que vai acontecer lá fora, ao que está acontecendo lá fora. Seja renovado pela palavra do Senhor. Seja renovado para aquilo que eu já te falei. Seja renovado para aquilo que eu já te mostrei. Não se molde aos padrões do mundo. Não se adeque àquilo que o mundo está lhe mostrando. Mas seja renovado. A sua mente precisa ser renovada. Segunda coisa que Deus encontrou em Noé. Favor. Noé encontrou o favor de Deus, pastora Ana. Sabe o que é favor de Deus, irmãos? É ele viver intensamente para Deus. Favor de Deus é você viver intensamente. Intensamente vivendo para Deus, respirando para Deus. Vivendo seu dia após dias com Deus. Noé, ele teve todo esse entendimento. E nós, hoje, o que é que nós estamos fazendo para buscar o favor de Deus? O que é que nós estamos fazendo para agradar o coração de Deus? Terceira coisa que Noé foi diante de Deus, justo. Olhe quantas coisas Deus achou em um homem. Justo é aquele que tem um relacionamento de fé com Deus. Justo é aquele que se esforça em viver em retidão, honestidade, amor ao próximo. Esse homem tinha tudo isso aqui que eu estou dizendo. Mas lembre-se que eu comecei a falar sobre aprendendo com Noé a viver na contramão desse mundo. Eu tenho um propósito diante de Deus. Você tem um propósito diante de Deus. Mas não esqueça que o propósito está alinhado e é alicerçado em você pregar o arrependimento à humanidade lá fora. Porque Noé, aleluia, ele se tornou lá em Hebreus 11, 7, o herdeiro da justiça. Ele se tornou, pode até projetar se quiser, 11, 7. Pela fé. Não foi por vista. Não foi por achar. Não foi se. Ele, pela fé, que se prega tanto aqui na nossa igreja, viva pela fé. Tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se via. Comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Olhe, a arca foi preparada para a salvação da sua casa. Vou repetir. A arca foi preparada para a salvação da sua casa. Então eu quero lhe dizer, pai, sacerdote, você tem uma grande responsabilidade de construir uma arca para a salvação da sua casa. Viu, marido? Está aí me assistindo. Amém? Então, irmãos,
Noé, eu acho incrível a história de Noé, porque ele não se deixou corromper, ele não deixou que a circunstância daquele mundo, daquelas pessoas, daquela sociedade, daquela situação, daquela circunstância, tirasse aquilo que Deus, Lídia, falou com ele. Existia uma palavra sobre a vida de Noé. E Noé permaneceu firme nesta palavra. Porque aquilo que Deus falou, ele cumpriu. Aquilo que Deus decretou, ele cumpriu. Deus disse que ia ter dilúvio e que não ia sobrar ninguém na face da terra, a não ser a família de Noé e o casal de animais para dar continuidade à vegetação, à terra. Noé entendeu que o chamado dele era maior de que qualquer corrupção, de qualquer coisas momentâneas que tinha naquela terra. Irmãos, a violência está aumentando. A corrupção também. Os tremores de guerra estão aí. Não tem tremores, não, tem guerra mesmo. Batendo com força aí. E Jesus está dizendo: olha, igreja, desperta. Porque vocês é que vão abrir a boca para falar de mim aí fora. É vocês que vão falar de mim. Prepare uma arca para sua família, mas não esqueça de pregar o arrependimento. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos aqui vindo para a igreja só pedir a Deus casa, carro, a restauração, e Deus está dizendo: trabalhe para mim, que de você eu cuido. Trabalhe para mim, que de tua vida está nas minhas mãos. Trabalhe para mim. Olhe que ele estava trabalhando na arca, mas ele não deixava de falar: arrependa-te. Existe um decreto que vai acontecer. Existe algo que já está firmado no mundo espiritual e Deus não voltou atrás, irmãos. E Deus não volta atrás daquilo que ele falou, porque aquilo que ele falou, ele é fiel para cumprir, tanto nas coisas boas como nas ruins também. Deus, ele é fiel para cumprir, porque ele chama o homem para dizer: levanta. Levanta, não olha para o lado, para a direita nem para a esquerda. Olha para mim, porque eu vejo você, um homem íntegro, um homem justo. É tão poderoso isso, porque no versículo 8, não, desculpe. No versículo 12, 13, e Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência e por meio deles, eis que eu destruirei com terra. Só que tem um versículo que Deus vai falar para Noé assim: eu estabelecerei uma aliança com você. Deus está dizendo: eu estabelecerei uma aliança com você. 18. Aleluia. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. Em algumas versões, aliança. E tu entrarás na arca, tu e teus filhos e tua esposa, e as mulheres dos seus filhos contigo. Pense bem, irmãos. Deus, ele é perfeito e soberano. Quando ele chama Noé e ele dá todas as diretrizes do que ia acontecer na terra, e do que Noé precisava fazer para que a família dele fosse salva. Deus, ele entra com algo muito forte, porque toda aliança que Deus faz com o homem, Deus quer uma via de mão dupla. Ele faz uma aliança comigo e ele quer que a recíproca seja verdadeira. Olha que Deus, ele estabelece uma aliança, evangelista Leandro, com Noé, dizendo assim: eu estabelecerei uma aliança com você. E nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Só que Apocalipse vai dizer como é que a terra vai ser destruída. Não vai ser mais com água, mas agora com fogo. Tem um louvor de Damares que fala muito forte sobre isso.
Todo o louvor de Damares fala sobre Apocalipse. Mas pense bem, existe uma aliança, e que eu quero lhe dizer nessa noite, olhe, quando Deus faz uma aliança, ele se permanece íntegro, de pé a aliança que Deus faz. Deus, ele não volta atrás daquilo que ele lhe promete. Deus, ele criou, constituiu uma aliança com Noé, e disse a Noé, nunca mais eu destruirei os seres humanos com água. Mas essa volta de Cristo aqui é muito mais forte do que na época de Noé. Muito mais forte. E eu quero dizer, irmãos, eu tenho falado com Jesus. Hoje eu também sou instrumentadora cirúrgica. E lá dentro de um centro cirúrgico, onde eu amputo tantas pernas e abro tanta barriga, e vejo o ser humano por dentro, como eu vejo que as pessoas estão longe de Jesus. Como eu vejo que a iniquidade está aumentando e as pessoas não têm amor ao próximo. Onde era para ter aquele amor, porque existe uma pessoa ali acamada, doente, que era para as pessoas estar ali abraçando, orando. Os próprios crentes que estão ali dentro. Olha como se fosse um pedaço de carne. E eu disse, Senhor, tem misericórdia dessa geração. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor não me botou aqui para ser só uma instrumentadora cirúrgica. E aí tem uma capela lá, que é para orar. E aí eu chego lá e eu disse assim, Senhor, eu vou abrir aqui um círculo de oração, vai começar só por mim. E aí eu fui, toda vez que eu chego de manhã, eu bato o ponto e subo e vou orar. Eu digo, ó, licença aqui, viu, Dulce? E vou orar, e oro, e oro, e oro, e oro. Aí eu disse, Senhor, se esse círculo de oração é para começar, o Senhor vai me dar um sinal. Aí veio a minha coordenadora, belo dia de manhã, disse assim, Adriana, deixa eu lhe dizer, Deus quer que você abra um círculo de oração aqui dentro. Eu disse, meu Deus. E paz, meus irmãos. Todo dia eu chego, 6h40 da manhã, e tem alguém querendo orar. Tem alguém querendo uma oração. Tem alguém. E lembrando, lá dentro, a Igreja Universal vai para lá fazer oração. Tem dias que chega lá 20, 30 pessoas para fazer oração. Mas eu quero lhe dizer, eu estou ali construindo a minha arca, mas também pregando o Evangelho. Eu estou ali construindo a minha arca, mas também eu estou falando do amor de Jesus. Todo dia eu digo, Senhor, não vai morrer ninguém aqui. Senhor, eu declaro que todo espírito da morte caia por terra neste lugar. Senhor, eu declaro que aqui não tem, aqui vai ter unidade. Então eu quero lhe dizer para a igreja, vamos falar do amor de Jesus. Vamos falar do amor de Jesus. Porque é isso que ele está esperando da igreja. Se coloca de pé. Vai chorar. Diante dessa palavra, eu quero orar pela igreja. Sabe, irmãos, nós temos um trabalho de evangelismo aqui na igreja. E quando nós convidamos o povo de Deus para fazer esse evangelismo, as pessoas acham que isso é um ministério isolado. E não é um ministério isolado. Eu quero lhe dizer que você também faz parte desse ministério. Tem algo novo chegando para a IBVC. Tem algo novo chegando para a nossa igreja. Mas a gente precisa pregar o arrependimento. Para que vidas venham. Porque Deus só vai alargar as estacas. Chegando o povo. Coloque sua mão no coração. Pai, a tua palavra foi pregada. Nós estamos, Senhor, vivendo o tempo onde o Senhor está às portas. Eu quero te pedir, Senhor, fala com o teu povo, admoesta o coração, a mente, para que teu povo enxergue, Senhor,
as vias de fato de como devemos falar do teu amor lá fora. Como nós devemos pregar o arrependimento. Como devemos falar de ti, Senhor. Como esse rapaz chegou aqui hoje, só ouvindo este louvor, adoração, e ele se rendeu aos seus pés. Pai, que vai chegar um tempo onde nós não iremos nem abrir a boca, mas só pelo nosso testemunho as pessoas vão ser atraídas, Pai, por essa palavra, por esse evangelho. Senhor, cobre a tua igreja, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor, que elas venham entender que existem vidas perecendo lá fora, vidas precisando ser salvas, vidas precisando ser libertas, vidas precisando, meu Senhor, conhecer a Ti de todas as formas. Eu já te louvo e obrigado pela tua palavra. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Diga mais uma vez, nenhuma unha ficará de fora, porque eu estou posicionado e sobre a minha vida tem autoridade. Incline as suas mãos agora para a sua casa e comece a profetizar. Nenhuma unha ficará de fora, Senhor, porque neste momento a palavra está sendo enviada, que eu e a minha casa reinaremos contigo, em nome de Jesus. Amém? O que sai da tua boca é poder. O que sai da tua boca é poder. Você tem autoridade no mundo espiritual para dizer: Satanás, os meus você não toca, nos meus você não leva. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, de quantos? Tem muitos seus efeitos. Então o que sai da tua boca é ordem para o mundo espiritual. Você está na brecha. Amém? Vamos neste momento cear ao Senhor. Mas senta só um pouquinho, ainda temos uns 10 minutos. E eu quero falar algo aqui sobre a Santa Ceia, a qual eu trouxe pela manhã. E eu quero que você entenda, hoje pela manhã o Espírito Santo me fez eu botar algumas cadeiras aqui em ato profético. E o que eu trouxe ao entendimento da igreja hoje foi: para receber milagre, a multidão recebia, sim ou não? Jesus, aonde passava, ele fazia o quê? Milagre. Diga comigo, milagre. Para receber milagre, você só precisa ir aonde Jesus, ele só precisava ir aonde Jesus estava. Para receber milagre, basta você vir para a igreja. Quantas vezes aqui já aconteceu alguém chegar enfermo e ser curado, e hoje está até no mundo, mas recebeu o milagre, sim ou não? Mas Jesus, na noite que acontecia o dia dele ir se entregar, se oferecer, ele fez uma escolha, ele chamou os 12 para fazer a última ceia. Sabe por quê? Ele não foi para a casa dele, ele não foi para a casa de Pedro, ele não foi para a casa de João, porque senão a multidão ia encontrar. Na hora que ele preparou a ceia, ele deu uma ordem a João e a Pedro, disse: vai ao encontro do lugar onde eu já preparei, aonde eu já ordenei que estivesse tudo pronto para a ceia. Vá lá e prepare tudo. E foi e fez a última ceia. Só que nessa última ceia só tinha o quê? Os discípulos. Porque a mesa só senta quem é discípulo. Diga comigo, Santa Ceia é para quem é discípulo. Oh, glória! Aleluia! E o mais interessante é que ele prepara a ceia lá, estou resumindo rapidinho. E diz algo que nos confronta, que nos alegra. Ele diz assim: eu estava ansioso por este momento. Eu estava ansioso para sentar na mesa com vocês a última vez. Eu estava na expectativa. E naquele momento ali ele faz uma promessa. Quando ele parte o pão e disse: eu não vou comer mais até vocês chegarem no reino de Deus. Eu não vou beber mais da videira até vocês chegarem no reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Esse banquete aqui, que vocês prepararam, que estamos aqui, é o prenúncio do que eu vou preparar lá. Eu vou preparar lá um banquete. Jesus está de jejum esperando eu e você. Quem dá glória a Deus? Jesus está preparando um banquete, aleluia. Só que o banquete, levante a mão e diga: o banquete
é só para quem é discípulo. Multidão vai ficar de fora. E foi essa consciência que eu trouxe hoje aqui de manhã. Que muitas vezes a gente vem, senta na mesa com Jesus, mas de qualquer maneira. Diga para o seu irmão, não pode ser de qualquer maneira. Paulo disse o quê? Analise se o homem é assim. Pergunta para quem está do teu lado, você é discípulo ou é mais um no meio da multidão? Porque quantos aqui só vêm para a igreja? Não, hoje eu vou porque é Santa Ceia. Hoje eu não posso faltar porque é Santa Ceia. Hoje eu vou botar a roupa mais bonita porque é Santa Ceia. Isso era a multidão que fazia. Aonde é que Jesus está? Eu vou lá porque eu quero milagre. Mas os discípulos não. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam de junto. Aonde Jesus chegava, os discípulos estavam de junto. O mais incrível, que olhe para cá, na mesa da comunhão dos discípulos, tinha também um traidor. Aí Jesus falou, aleluia, dentre vocês aqui, depois que Jesus profetiza, que Jesus faz uma promessa, disse, mas tem um aqui, no meio de vós, que irá me trair. O que mais bonito é que ninguém olhou um para o outro. Será João? Será Pedro? A conversa deles foi, será eu, Senhor? Porque é a mesa. Quem senta na mesa não se preocupa com o próximo. Quem está sentado na mesa se preocupa com a sua própria vida. Quem vive sentado na mesa não olha para o irmão, olha para si mesmo. Mas nessa mesa também teve outra discussão, além de perguntar a si próprio. A Bíblia vai dizer que levantou uma discussão no meio dele. Qual era a discussão? Quem é o maior dentro de nós? Está sentado na mesa, mas o sentimento de querer ser o melhor estava no meio deles. Quem eram eles? Diga, discípulos. Aí Jesus diz o quê? Lá no mundo, quem era o maior é quem é servido. Mas aqui com vocês é diferente. Quem é discípulo tem que ser o menor. Olhe para quem está do teu irmão. Lembre-se que aqui é diferente. Quem quer ser o maior aqui tem que ser o menor. Aleluia. Quem está entendendo? E o mais lindo, eu estou terminando aqui, ele diz assim, vós sois os que têm permanecido do meu lado durante as minhas tribulações. No 29 ele diz, assim como meu pai me otorgou um reino, eu designo a vós. Vou repetir, assim como meu pai me otorgou o reino, quem é discípulo também recebeu o reino de Deus. Você sabe o que significa? Quando você vive no reino, nada vai te faltar. Qual era o comando que Jesus disse para os discípulos? Fazei, mas vai e não leve nada. Sabe por quê? Porque os céus vai suprir tudo que você precisa para cumprir o propósito. Se prepara porque vai chegar tudo. Quando você se posicionar para o propósito, não vai faltar nada. Quem recebe isso, mas é só para quem é discípulo. A igreja está aqui, é só para quem é. Agora, olha o que ele diz no 30. Eu designo a vós o reino, no 29, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Vou repetir. Eu designo a vós o reino de Deus, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentarei em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Diga para quem está do teu lado, está pensando que você é João ninguém? O seu chamado é para governar. O seu reinado é para governar, o seu chamado é para dominar. Você vai julgar, você vai dominar, você vai estar sentado ao lado, mas é só para quem é discípulo. Quem é discípulo entende quais são os princípios do reino de Deus. Quem é discípulo senta na mesa com o mestre. Quem é discípulo não ceia de qualquer maneira. Aí Paulo vai dizer, analise-se o homem a si mesmo e venha e coma e beba, porque esse momento aqui é o momento de você entender o que é uma
aliança. Então, de manhã, o Senhor me levou, me deu um entendimento de manhã, e eu não ia fazer, porque eu ia, que me deram uma mesa grande, e todo mundo vinha sentar, cear na mesa. Mas quando eu terminei aqui, o Senhor disse, bote algumas pessoas na mesa, porque a história delas nunca mais vai ser a mesma. Ainda que você queira parar, não vai ter mais condições de parar. Ainda que você queira recuar, agora vai ser uma nova história, porque o novo de Deus está chegando na tua vida. É um entendimento de você entender, eu tenho uma aliança. E o poder da aliança vai te fortalecer para que você vença o pecado, vença o desânimo, vença a dor, vença o medo. É um novo tempo na sua história. E eu quero convidar você também, neste momento de Santa Ceia, a também... O pastor perguntou, pastora, vai fazer de novo? Eu disse, não, é só pelo Espírito. Mas quando eu estava ali adorando, o Senhor disse, chama também. Alguns aqui precisam sentar na mesa, porque a partir de hoje, quando você entender o que é estar na mesa com o mestre, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Porque aqueles discípulos levantaram da mesa para cumprir o quê? O ide do Senhor. Aqueles discípulos levantaram da mesa, entendendo o que é estar sentado na mesa com o mestre. Jesus levanta, o traidor se pronuncia, porque mesa é lugar de traidor se pronunciar também. E os discípulos vão cumprir o chamado do Senhor. Eles estavam tão entendendo o que é sentar na mesa. Claro, Pedro passou pelos percalços dele, natural, mas no final ele compreendeu e estiveram dispostos a dar a própria vida como deu. Sentar na mesa com o mestre. Para que tanto? Tem pouca gente. Sentado na mesa com o mestre. Significa você entender que a sua vida não te pertence mais. A sua vida agora é para um propósito. Qual é o propósito que a evangelista pregou aqui? Você tem por obrigação preparar essa arca para a sua casa, para a sua família e pronunciar, aleluia, a palavra do Senhor até que ele volte. Então, existe um povo esperando por você. Quantas pessoas estão anos e anos dentro da igreja? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Vira para quem está do teu lado. Quantas pessoas esse ano você ganhou para Jesus? E por quê? Se você tem a unção dada por Deus, você tem a capacidade dada por Deus, aleluia, de chamar e falar. Deus te aguarda, Deus tem um plano na tua vida. E eu quero profetizar que vai haver um destravar agora sobre você. E a unção, aleluia, que Deus já liberou para toda a igreja, vai vir sobre você. O diabo não vai poder mais ter poder de te calar. O inimigo não vai poder mais ter esse poder de tapar a sua boca. Porque a unção que despedaça todo jugo já está sobre você, jovem, já está sobre você. Aleluia. Aonde você chegar, a diferença vai mostrar que você senta na mesa com Jesus. Então, neste momento, nós vamos ceiar. Paulo começa dizendo em 1 Coríntios 11, 23, que foi na noite que ele foi traído. Foi que horas? Diga, na noite da traição. Aleluia. Foi nessa noite que ele soube da traição, que ele preparou a mesa para os discípulos. Eita, quantas pessoas fizeram a mesa grande. Aleluia. Mas Deus não falou que tem tantas pessoas. Não é para toda a igreja. É para aqueles que entendem, querido. Pastora, até aqui, eu estava no meio da multidão. No meio da multidão são aqueles que só querem milagre. Fazendo parte da multidão são aqueles que só querem resultado do evangelho. A multidão que seguia Jesus só queria prosperidade, cura, restauração, o pão. Mas os discípulos não. Os discípulos viviam aprendendo com Jesus a cumprir o ide. Foi a eles que Jesus disse, eu vos dou, assim como o Pai me deu, eu dou a vocês o reino dos céus. Eu dou a vocês o reino dos céus. Não foi para a multidão, diga, foi para os discípulos. Discípulo tem autoridade. Discípulo recebeu autoridade a tal ponto que a sombra de Pedro curava. A
Calabastura, mandalabacalaba. Os discípulos tinham tanta autoridade que um caldeirão de gordura quente não matou João, porque o propósito da vida de João ainda estava de pé. Isso é quem entende o que é ser discípulo. Quem é discípulo entende que já entregou a vida dele para Jesus. Quem é discípulo tem um Senhor. Quem é que é Senhor da sua vida? Senhor da sua vida. É você mesmo ou é o Senhor Jesus? Como é, pastora, que eu sei que é quando você abre mão das suas vontades e vive a vontade do Rei. Aleluia. Essa igreja aqui era para estar já lotada, se todos entendessem o que é ser discípulos. Mas quantos estão aqui que até aqui está vivendo no meio da multidão? No meio da multidão, quando não vê o resultado, recua, desiste. Sim ou não? Mas os discípulos, independente de resultado, não desiste de caminhar com ele. Eu não estou vendo nada, mas eu estou cumprindo o propósito. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu não estou vendo nada, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Eu sei quem eu tenho crido. Aí Paulo vai dizer, eu sei quem eu tenho crido. Eu aprendi a estar satisfeito em todo momento, porque o que importa é o propósito. Quem é discípulo e tem a responsabilidade de sentar na mesa. E quando eu digo sentar na mesa, é a ceia, é a comunhão com o Senhor. Não sente na mesa de qualquer maneira. É momento de uma autoanálise. Será que eu estou verdadeiramente sentado na mesa com Jesus? É isso aqui. Não é para quem faz parte da multidão. É por isso que Jesus disse, eita, pai, vai ser diferente. É a última Páscoa. E essa Páscoa vai ser transferida agora para a ceia. Então, foi a última Páscoa. A nossa Páscoa não existe mais. A nossa Páscoa é isso aqui. Porque na Páscoa anterior, eles celebravam o quê? A libertação do Egito para Canaã, que representa céu. Então, ele estava dizendo, se prepare ao sair do Egito, cajado na mão, sandália nos pés e cinturão firme, bem cingido. Apressa-te, porque a caminhada agora é longa para o céu. E agora para nós, a ceia está dizendo o quê? Se prepara, analise-se a si mesmo, se comporte, entenda o que é sentar na mesa, porque eu vos dou o reino dos céus. Eu lhes dou o reino dos céus. Não vai precisar mais provar ervas amargas, não. Porque o Cordeiro definitivo já veio. Agora é o reino dos céus. Agora lhes apresento o reino dos céus. Quem recebe o reino? Mas diga para quem está do teu lado, o reino é só para discípulos. Aleluia. Aleluia. Então é noite de se autoanalisar. É noite de você dizer, não, é momento de conserto. Até aqui eu tenho vivido as minhas próprias vontades. Até aqui eu tenho feito o que eu quero. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que quero. Mas agora é hoje, diga é hoje. Eu tomo uma decisão. Eu quero sentar na mesa com Jesus. E eu não estou falando de pecado. Às vezes você não está nem pecando. Não adultera, não rouba, não mata. Mas não está vivendo o propósito. Mas não está sentado na mesa com Jesus. Está vivendo a sua própria vida. Quem está me entendendo? Está no meio da multidão. Está querendo só resultados, só milagres. Aí Jesus disse, o reino é para discípulo. Vou repetir. O reino é para discípulo. Só tem acesso ao reino quem é discípulo. Só tem acesso ao reino quem senta na mesa comigo. E mesa fala de quê? De intimidade. Relacionamento. Vamos dizer? Intimidade e relacionamento. Então eu te convido neste momento para sentar na mesa com você. Mas é quando a igreja vai vir sentar aqui na mesa, não. Se você entende que até aqui você tem vivido o relacionamento com Deus como deve,
Então você não precisa tomar essa decisão de hoje sentar na mesa. Mas sentar na mesa é aquele que se autoanalisa. E mais uma vez eu vou dizer, não é pecado só. Pode ser também pecado. Mas é você entender, eu estou longe. Eu estava longe de ser discípulo. Até aqui, eu estava como a multidão. Querendo ver resultados. Querendo estar na presença só por causa de medo do inferno. Querendo estar na presença por causa da prosperidade, por causa de saúde. Mas hoje eu entendo que eu não quero estar mais no meio da multidão. Eu quero sentar na mesa. Quando você senta na mesa, o relacionamento com o Senhor muda. Você diz, eis-me aqui, Senhor. Então, neste momento, nós vamos ceiar. E eu não vou chamar ninguém. É você que, quando receber os seus elementos, o pão, o cálice, e vai se autoanalisar e vai dizer, eu vou cear na mesa com o Senhor. Você vai sair do seu lugar, no momento que você receber o cálice. E tem mais. Se você estiver junto com o seu cônjuge aqui, lembre-se que o chamado não é só para você. Quando Jesus chama um que é casado, está chamando você e a sua casa. Você vai pegar o seu cônjuge pela mão e diz, vamos sentar na mesa. Vai pegar os seus filhos e vai dizer, vamos sentar na mesa. Porque de hoje em diante, a nossa história muda. Porque quando você senta na mesa consciente, não venha por vir. Não vinha porque Deus falou, eu vou mudar a tua vida, vou mudar a tua história, tem coisa nova chegando e a sua vida continuar do mesmo. Você tem que ter uma consciência. Quando você sair do seu lugar e sentar nessa mesa, você está dizendo aos céus, acabou. Agora eu entendi o que é sentar na mesa com Jesus. Não é só me batizar para poder cear. Quando eu tomei uma decisão, é dizendo, Jesus, conta comigo. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Foi por isso que Jesus preparou a ceia num lugar que ninguém soubesse. E só convidou os discípulos. Porque só discípulo senta na mesa com Jesus. Então, pastor, a senhora vai chamar? Não. É você se conectar aí com Deus. Se autoanalisar. Aonde é que você está? Se na mesa com Jesus ou está no meio da multidão? Quais são os frutos que você tem dado? Como é que está a sua vida? Será que o reino de Deus tem contado com você? Sim, e aqueles também que querem refazer a aliança, o momento é esse. De você pegar o cálice. Mas, pastor, ainda não estou perfeito, mas uma decisão de coração vai quebrar cadeias na sua vida hoje. Porque o momento de ceia é um momento sobrenatural. Eu já quero profetizar, se você chegou aqui enfermo, ao refazer essa aliança com entendimento, ao sentar na mesa, você vai levantar curado. Aleluia! Se você chegou aqui desanimado, sem forças, ao entender e sentar na mesa, você vai levantar diferente. Se até aqui você não tem tido forças para cumprir o propósito, quando você sentar na mesa, você vai levantar, entendendo qual é a direção. Porque a mesa da direção, a mesa da o quê? A direção. Na mesa dá entendimento. Na mesa as dúvidas são tiradas. Ele começa a dizer, quem é o maior entre nós? O Senhor já vai, quem é o maior? Jesus disse, no meio de vós, aquele que quer ser o maior tem que ser o que senta na mesa entende. Aleluia. Glória a Deus. Então, neste momento, quem está do seu lado, diga, vamos ceiar neste momento. Vamos refazer. Vamos reiterar a nossa aliança com o Senhor. Porque nesse momento, é por isso que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Aleluia. É o momento de você entender por que Jesus disse isso. Para que você e eu nunca venhamos esquecer o que Ele fez por nós.
Porque este momento é o momento de você entender. O corpo dele foi moído por mim. Então, essa enfermidade está ilegal no meu corpo. O corpo dele foi moído para que eu tivesse vida e justiça sobre mim. Quando você sente e tem entendimento, a doença e o diabo não vai te enganar mais. Então, eu profetizo. Se o entendimento chegar hoje, você vai sair daqui curado. Hoje você vai sair daqui transformado. Em nome de Jesus. Cai de pé, por favor. Feche teus olhos e envia as tuas mãos para cá. Pai, muito obrigado, porque neste domingo o Senhor trouxe de uma maneira tão clara, Pai, o que verdadeiramente é sentar na mesa. Refletirmos, Senhor, como anda as nossas vidas e declarar, Pai, que ao sentar nessa mesa, nós saímos de uma conotação de pessoas que simplesmente não querem a Cristo, mas querem viver uma eternidade com Cristo, não apenas nesse momento aqui na terra, mas uma vida eterna, uma vida plena. Senhor, aqueles homens no caminho de Emaús caminhavam simplesmente entristecidos porque Jesus havia morrido e eles não entendiam. Mas o Senhor se apresentou diante deles e ao entrar naquela casa, simplesmente o Senhor discorreu de todos os profetas. E quando ouve, a tua palavra diz, quando o Senhor partiu o pão, a palavra ela vai dizer que instantaneamente eles o reconheceram. Pai, é nesta noite que nós aqui sentamos nessa mesa, é nessa noite que nós, ao comer deste pão, Pai, uma nova direção, uma direção correta para nossas vidas, Pai, ela é dada. É um caminho que nós não temos mais um plano B, um caminho de volta, mas só existe o Senhor para nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos chamou e o Senhor ali naquele momento renunciou à sua própria vida para que hoje nós pudéssemos sentar nessa mesa e dizer obrigado, Jesus, porque nós temos vida e vida em abundância e estaremos contigo, Pai, até a eternidade. Que ao comer desse pão, assim como aconteceu na vida daquele discípulo, Senhor, os olhos sejam abertos, os olhos espirituais sejam abertos, o entendimento que foi cegado por toda a vida seja aberto, as escamas caiam, Pai, e que a gente venha desfrutar de uma mesa que o Senhor colocou e está posta todos os dias para nossas vidas, Pai. Ah, meu amado, obrigado por esse acesso. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, porque há um tempo novo sobre as nossas vidas, Pai. E quando o entendimento ele chega, nós podemos governar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento. Te apresentamos esse suco de uva, Pai, que representa o teu sangue. E assim como a nossa pastora ministrou hoje pela manhã, Pai, que não adianta eu ter uma roupa bonita, eu ter um comportamento exemplar como um cristão, dizendo que sou cristão, que sou crente, mas se eu não tiver o sangue, de nada adianta. Pai, foi o sangue nos umbrais daquela porta que livrou todo aquele povo. Meu Pai, quando o homem errou, foi o Senhor ali no jardim com o sacrifício do cordeiro, Pai, através novamente de um sangue do cordeiro, o Senhor trouxe purificação. Meu Pai, pelo seu sangue derramado naquela cruz do Calvário, Pai, para nos trazer vida, e por isso estamos aqui nessa noite, estamos aqui hoje, trazendo esse memorial, Senhor, que foi o poder do teu sangue vertido até a última gota naquela cruz, que nos deu acesso, que nos deu vida, que nos dá esperança, que nos dá, Pai, o prazer de estarmos aqui nessa noite, com uma mesa posta, para sentar contigo, Senhor, e dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui relembrando esse memorial, dizendo, Senhor, estamos aqui, Deus, comendo do teu corpo, bebendo do teu sangue, Pai,
porque nós estamos à espera do Senhor, Pai. Chega de sermos crentes rasos, mas agora nos aprofundarmos no Senhor. O convite foi feito nessa noite a alguém que se aprofunda no Senhor, porque é pelo sangue que tem cura, é pelo sangue que tem transformação, é pelo sangue que tem milagre, é pelo sangue que as portas se abrem, é pelo sangue que tem todo o poder no sangue de Jesus. Porque esse sangue representado nesse suco de uva tem um efeito poderoso dentro de nós. Tem um efeito poderoso dentro de nós que levanta aquele que estava caído, que dá força àquele que estava desanimado, que traz esperança a quem estava desacreditado e, acima de tudo, gera vida. Vida, porque onde você passar, onde você colocar a planta dos seus pés, a vida deste corpo e desse sangue vai mudar toda a história. A vida deste corpo e desse sangue vai mudar toda a história. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, que estamos aqui reiterando, Pai, essa aliança que um dia fizemos com o Senhor. Meu Pai, a mesa está posta, Senhor. Espírito Santo, o convite foi feito, Pai, para aqueles que entenderam o Senhor da glória e hoje decidiram se posicionar diante dos céus. Ao sentar aqui na mesa, todos nós estamos sentando na mesa, mas aqueles que entenderam estarão vindo aqui cear sentado na mesa, Pai. E eu sei que assim como o Senhor declarou que a aliança que estava chegando é coisa nova, é coisa nova, é coisa nova. Eu profetizo, Senhor, o novo do Senhor chegando para aqueles que nesta noite tomaram a decisão de vir sentar na mesa, cear na mesa. Labasturebeca. Eu profetizo, Senhor, que para esses estarão vindo aqui sentando e dizendo aos céus: o que o Senhor tem de novo na minha vida eu recebo. O que o Senhor preparou de novo para mim eu recebo, papai. Oh, aleluia. A mesa está posta. A mesa está posta. O Espírito Santo está trabalhando nos corações aqui. Fica de pé todo mundo. E você que entendeu e quer cear hoje aqui na mesa da Labaca, declarando para os céus e para o inferno: eu não vou estar mais no meio da multidão. Oh, eu agora quero mesa. Eu agora quero sentar na mesa. Venha, tem lugar para você na mesa. Tem lugar para você na mesa. Eu entendo, Senhor, que até aqui, papai, eu estava no meio da multidão, mas hoje, a partir de hoje, eu vou estar sentado na mesa. A partir de hoje. Não te compram, eu te conheci. Tem lugar cá. E isso é para líder, é para todo mundo que você que entendeu. Eu agora quero o que Deus quer na minha vida. Eu não quero estar mais no meio da multidão. Eu quero estar na mesa. Na mesa tem providência. Na mesa tem cura. Na mesa tem transformação. Na mesa o céu é liberado. Aleluia. Aquele irmão do filho pródigo estava na casa do pai, mas estava fora da mesa. E fora da mesa só tem migalhas. Fora da mesa você fica como servo e não como filho. Filho, senta na mesa. Filho, entende, aleluia, que a mesa está repleta. E eu quero profetizar. Andaraba. Robocolobostura badalaba. Aqui. Todos receberam o elemento. Quem quer mais lugar na mesa, tem lugar na mesa. Pode se levantar e dizer: eu quero agora a mesa. Eu quero agora estar na mesa. Ele está aqui, eu estou sentindo ele. E eu quero profetizar: a história de vocês não irão ser a mesma. É
conheci. Carabas, tequereba. Sentar na mesa é entender que lá fora a multidão não é seu lugar mais. Lugar de religioso não é o seu lugar. Jesus só tem compromisso para quem está na mesa com ele. Tem que ter leva. Aí eu não estou falando de serviço. É para trabalhar para o reino. Não é só isso. Trabalhar para o reino é o resultado de você entender quem é você no reino de Deus. A mesa cura, a mesa liberta, a mesa restaura, a mesa transforma. Tem um lugar pra mim. Tem libertação aqui nessa noite. Está abatido por quê? Tira esse peso das tuas costas. Tu és escolhido por mim, diz o Senhor. Se posiciona, porque eu tenho algo para colocar na tua mão. Para de achar que não é capaz. Para de estar recuando. É tempo de avançar. Quando levantar dessa mesa, você está declarando: acabou, a minha história agora é outra. Eu só quero viver agora o que Deus tem para mim. Alaba, deixa Deus te usar, porque o céu está aberto aqui neste lugar. Deus está restaurando, Deus está curando, Deus está libertando. Quebra cadeias, papai. Quebra cadeias. Tem um lugar pra mim. Sai agora. Eu te dou ordem agora. Todo principado e potestade, larga ele agora. Tua mesa cura. A mesa tem cura, minha filha. A mesa tem cura. A mesa tem cura. A mesa tem cura. Vai levantar curada. Vai levantar curada. Chega de andar na multidão, sabe por quê? Para de entregar isso aqui. O diabo chegou para o Senhor querendo se andar com a sua vida. Sabe o que Jesus disse? Não toca mais não. Não toca não, porque eu vou levar a sentar na mesa comigo. Vai se levantar desta mesa. O comportamento tem que mudar. A linguagem tem que mudar. O entendimento tem que mudar. Você vai entender. Epa, eu estou sentada na mesa agora. Eu agora sou canal de cura. E não vai aceitar mais. Não vai viver mais de migalha, diz o Senhor. Rebacalaba. Ste. Robocó. Halaba. Ribetequetelebadai. Na mesa tem enchimento de azeite. Na mesa tem enchimento de azeite. Recebe azeite. Recebe mais unção. Recebe poder de Deus. Saia da margem. E vai para as águas profundas. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ribas, tu querer mandar lavar. Deixa Deus te usar a liderança. Deixa Deus te usar. Toca desse menino aqui com autoridade. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Assim, ó. Tá, o conflito estava. A partir de hoje, olhem para mim. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo a partir de hoje. Lembra-te, tua mãe nunca falou comigo. Cadê sua mãe? Aqui. Sua mãe nunca falou comigo. Mas desde o ventre, Deus falou ao teu respeito. Falou ou não falou? Falaria a Deus e não cumpriria, Deus. Você fez um propósito com o Senhor. Se é verdade o que minha mãe sempre fala comigo, faz a pastora um dia revelar a mim. Porque senão eu vou parar. Senão eu não tenho força mais. E o Senhor está dizendo, está de pé. Tu és meu escolhido. Me dá uma Bíblia aqui. Coloca na mão desse menino.
Sabe o que é isso? Pode abrir. É profético. Deus vai começar a trabalhar na tua mente. Deus vai te dar revelação. Olha para mim. Deus está lhe dando toda a ciência. Oh, se levanta hoje. Sai desse comodismo. Radaka, volta aos antigos atos. Volta a ser aquele menino que ouvia a mamãe, os conselhos de mamãe. Porque o que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é grande. Está vendo aqui? Vai ser um dos pregadores aqui deste altar. Riba, robocolobostura manai. Hoje Deus te sara de todo espírito de orfandade. Hoje Deus se revela para você e diz: eu te amo. Você é meu filho, eu te gerei. Ribadarabasture becalaba. Ristequeramachuraba. Halaiquesture manai. A mesa tem cura, na mesa tem cura, na mesa tem cura, na mesa há transformação, na mesa há poder de Deus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a mesa tem cura, na mesa tem restauração. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Quando aprendi a descansar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava O Senhor está na casa. O Senhor está na casa. O Senhor está na casa. seu sangue o peso do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Levou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele tomou o pão e disse: esse pão é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante o pão e diga: Jesus, eu recebo tudo que o Senhor conquistou na cruz para mim, Roberto. Tudo que o Senhor conquistou. Porque na cruz o Senhor levou consigo todas as minhas enfermidades. O Senhor levou tudo. E o Senhor me fez justiça de Deus. E neste momento eu como deste pão que representa o teu corpo. E declaro que eu estou sentado na mesa com o Senhor. Para sempre, Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Depois de cear, ele vive. ele levantou o cálice
é o cálice da nova aliança. Sabe o que significa quando ele falou em nova? ressuscitou. Ele está dizendo, e aqui já vai uma profecia para vocês que estão aqui. Tem coisa nova de Deus chegando para você. Tem algo novo de Deus. Muitos aqui vão levantar dessa mesa e vai começar a experimentar o novo de Deus. E o novo de Deus começa de dentro para... É isso que Jesus está dizendo. A nova aliança agora que eu tenho com vocês é tão poderosa, é coisa nova. Se a antiga, e ele está falando da lei, era boa, porque a lei era boa, era perfeita. Agora, com essa nova aliança, o que eu tenho preparado para vocês é coisa celestial. É fontes dos céus e fontes da terra. E eu profetizo para vocês que estão aqui na mesa, que entendeu o chamado. Estou saindo do meio da multidão. E se você fez isso aqui de qualquer maneira, é por isso que ninguém podia chamar ninguém. Porque isso aqui é uma atitude séria. Porque eu vou lhe dizer, Paulo disse assim, ó, muitos que não se autoanalisam, não analisam a si mesmo, morreram e estão enfermos. Pastora, a senhora está amaldiçoando? Não. Eu estou falando a palavra. Porque quando eu preparei essa mesa aqui, eu sei que toda Santa Ceia é uma mesa com Jesus. Mas essa aqui é especial ainda mais. É o Senhor dizendo, estou te tirando do meio da multidão. Você está disposto, Anderson? Sei, Denis, você está disposto? Você entendeu aqui o seu chamado? Pega na mão da sua mulher aí. Olhe para ela. Diga, a aliança que eu tenho com você é até que Jesus volte. Segura na minha mão, porque nós não vamos paralisar mais. Agora eu vou avançar. Agora eu vou viver aquilo que Deus preparou para mim. Estou saindo hoje, diga, nós estamos saindo hoje do meio da multidão para estar sentado na mesa com Jesus e para cumprir o ide do Senhor. Agora eu vou fazer, me dá um óleo ungido aqui. Irmãos, pode ser que ela é cura, mas o Espírito Santo está mandando. Aleluia. O Espírito Santo está mandando. Assim como o anjo tocou na boca de Elias, e daquela data em diante. Eu não estou dizendo que a sua boca está saindo pecado. Eu estou dizendo que vai ser um novo tempo na sua história. Quando você se vê, você vai estar pregando nas esquinas, pregando em qualquer lugar, porque é algo novo de Deus chegando a partir de hoje na tua vida e na tua história. Do mesmo modo, depois de cear, ele levantou o cálice. Troca agora o cálice com o seu irmão que está do teu lado, com o seu cônjuge. E mais uma vez, reitere com ele, se tiver aqui o cônjuge, dizendo, até que ele volte, nós estaremos juntos. Se não tem seu cônjuge, seu irmão, troque o cálice dizendo, estaremos juntos até que ele volte. Aleluia. Vamos um dia marcar aqui. Fazer essa mesa aqui, vai ser o culto de Santa Ceia assim. Fileiras de mesa aqui, um sentado na frente do outro, recebendo a palavra e ceando. Vai ser um manancial poderoso. Sabe o que vai acontecer? A ceia vai aumentar. Depois de cear, nós vamos almoçar. Você vai trazer o almoço da sua casa, como a igreja primitiva fazia. Nós vamos almoçar, vamos dividir aqui o pão. Mas depois todo mundo vai limpar a igreja. Mas vamos fazer como a igreja primitiva. E algo extraordinário vai começar aqui. Vamos passar o domingo, vamos antecipar até o culto de noite. Já ficar aqui na glória. Que é o extraordinário de Deus vai acontecer neste lugar.
Nós vamos passar o dia todo aqui ceando e palavra e poder de Deus. Quem crê comigo, dá glória a Deus. Quem está na mesa, se prepara. Vai sair, vai dizer, pastora, mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo, meu jovem, mudou tudo. Hoje de manhã aqui foi a glória. Jovem aqui batizado no Espírito Santo. E com vocês não vai ser diferente. Deus, esse daqui hoje chegou para mim de manhã, eu fui jogar bola. Você significa o que é sentar aqui? Você veio porque quis ou alguém lhe puxou? Você entendeu que essa atitude aqui? Vai ter bola domingo de manhã ainda? Isso aqui é sério. Isso aqui é você dizendo, Jesus, conta comigo. Jesus, daqui para frente a minha vida agora é outra. Vocês estão entendendo? Dá lá abaixo. Alguém olha ali pela mente dela? Ó, para cá. Tá difícil. Tá complicado. Sabe que tem o diabo dizendo assim, eu vou destruir? Eu vou acabar? Porque a palavra dela eu não estou suportando mais. Mas o Senhor dizer, diga a ela, que isso tudo, eu aperfeiçoando ela para o que eu tenho na vida dela, tá? Tem nações, tem nações fora do Brasil, sim, tem. Mas não vai ser como você está pensando. Deus está te levando a isso para você entender, mas vai passar. Vai passar, dá um abraço nela aí, tá? Vai passar. Esse abraço, o Senhor está dizendo, estou eu te fortalecendo. Estou eu te levando de nível, te elevando de nível. Estou eu te ungindo a partir de hoje, te capacitando para que você exerça autoridade naquele lugar. Diz o Senhor. Levanta o cálice. Glória a Deus. Olha o que eu vou fazer aqui, meu filho. Eu estou trocando o cálice com você. Para você entender o peso do que você está fazendo. São muitos anos jogados fora. E Deus usou ali a pastora Tânia, foi Deus puro para dizer, acabou a oportunidade. Acabou a oportunidade. E se eu fosse você, eu me amarrava até no pé aqui da igreja. Porque nesse lugar que tem unção, nesse lugar que tem poder. E tem coisa que você não quer revelar, mas depois você vai contar. Mas Deus disse assim, não temas, Deus é contigo. Se arrependeu? Se arrependeu? Olha para aqui. Que te gerou e que sonha. Tu sonha com um filho sarado, curado, trabalhador, pai de família. E ela vai ver, não vai? Vai. Porque o poder estará agora dentro de você. O poder que você precisa. Vou dizer aqui agora, se tu creres, não vai ser centro de recuperação, cara. Não vai ser hospital. Porque não adianta você ir para o hospital e ir para centro se aqui dentro não mudar. Quem disse que você é miserável? Você é escolhido de Deus. E não peça para morrer, porque você pediu para morrer. Olhe para sua mãe. Sua mãe quer você vivo para glorificar o nome do Senhor. Você vai deixar ela só? Só tem você. E olha, o que Deus preparou para você. Tem gente lá que era companheiro seu de droga, de perdição. E vai ser você que vai ser o instrumento de Deus para pregar nesses lugares. Eu troco o cálice. Senhor, nessa troca de cálice, do mesmo jeito, Senhor, que Moisés tirou, que o Senhor tirou a unção de Moisés para aqueles 70 discípulos, eu peço agora ao Senhor, Pai, libera a unção que está sobre a minha vida, sobre esse jovem, e que ele saia daqui dessa mesa fortalecido para que o vício não domine mais, que ele venha entender agora que
que o que está dentro dele é mais forte do que vício, é mais forte do que o diabo preparou para ele. Que ao tomar esse cálice agora, Senhor, dentro dele seja tomado de um poder, que ele seja liberto em nome de Jesus. Levantemos todos. Diga obrigado, Jesus, porque esse cálice é a nova aliança no seu sangue que foi derramado por mim. Obrigado, Pai, porque eu fui transportado do império das trevas para o teu reino, o reino do teu amor. Bebamos todos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. O véu tu rompeu.